Olá, meus irmãos, a paz do Senhor Jesus. Aqui é o irmão Kennedy Novaes. Estamos aqui prontos e preparados para começar mais um estudo bíblico, mais uma aula aqui da nossa série de estudos chamada Do Princípio ao Fim, onde nós vamos estar estudando aqui desde o começo até o final dos tempos, né? Nós estaremos passando aqui os temas mais importantes e também os mais complexos e que os irmãos têm mais dificuldade de compreender, certo? E sem mais delongas, vamos logo à apresentação do tema de hoje. Na verdade, o título do tema é uma pergunta, e o tema de hoje é: será que a maldade vai acabar? Desde que o homem ele se corrompeu no Jardim do Éden, toda a criação ela vem sofrendo também com as consequências dessa desobediência. E algo que nos dá uma base, um alicerce base para essa tese é Isaías 24, versos 14 até o 6, que diz o seguinte: a terra vai secando e murchando, o mundo inteiro vai se acabando, os céus e a terra vão se desfazendo. A terra está impura por causa dos seus moradores, pois eles desobedeceram à lei e aos mandamentos de Deus e quebraram a aliança eterna. Por isso, Deus está amaldiçoando e destruindo a terra, e os seus moradores estão pagando por seus pecados. Um fogo devorador os estará queimando, e poucos escaparão com vida. O que nós temos visto nos dias de hoje, nos dias atuais, é um grande aumento da maldade do coração do ser humano. Nós temos visto aí coisas que chegam a mexer com a nossa mente, porque são coisas que a gente nunca imaginaria acontecendo, né? Principalmente quando a gente vê um jornal, por exemplo. As notícias são uma pior que a outra. É como se não estivesse competindo para saber qual é a pior notícia, certo? O homem, o ser humano no geral, no contexto geral, ele tenta cada vez mais se afastar do amor de Deus. Por quê? Porque o amor de Deus é basicamente o princípio da nossa existência. Porque, conforme o Senhor Jesus disse, os mandamentos de Deus, a lei de Deus, ela é baseada no amor. Primeiramente a Deus e segundo ao nosso próximo. E por conta da maldade, esse princípio ele é esquecido, ele está sendo esquecido. Por isso nós temos visto cada vez mais a crueldade do ser humano, a crueldade dos seus atos, tanto com seus semelhantes quanto com a natureza, certo? Nós podemos ver essa passagem a respeito do esfriamento do amor, que na verdade é uma profecia que está se cumprindo em Mateus 24, verso 12, que diz o seguinte: por se espalhar a maldade, o amor de muitos se esfriará. E é o que temos visto hoje. As pessoas elas estão se tornando gananciosas, egoístas, pensam apenas em si próprias e se esquecem que tudo nessa vida é passageiro. Elas se esquecem que não terão que prestar conta dos seus atos, quando na verdade terão, pois um dia estaremos todos diante do tribunal de Deus para sermos julgados conforme as nossas obras, conforme está escrito em Romanos 14, verso 9 e 10, que diz o seguinte: porque foi para isto que Jesus Cristo morreu e ressurgiu e tornou a viver, para ser tanto o Senhor de mortos como de vivos. Mas tu, por que julgas a teu irmão? Ou tu também, por que desprezas a teu irmão? Pois todos haveremos de comparecer ao tribunal de Deus, ou seja, todos os nossos atos serão julgados conforme a lei de Deus, ok? Em 2 Timóteo, capítulo 3, do verso 1 ao 5, nós temos uma lista detalhada de todas as características das pessoas que viverão nesta época, na época do esfriamento do amor.
Eu vou ler aqui a passagem e já vou explicar o contexto dela, certo? Em 2 Timóteo 3, verso 1 até o 5, diz o seguinte: lembra-te disto, nos últimos dias haverá tempos difíceis, porque muitos serão egoístas, avarentos, orgulhosos, vaidosos, xingadores, ingratos, desobedientes aos pais e não terão respeito pela sua religião, não terão amor pelos outros e serão duros, caluniadores, incapazes de se controlarem, violentos e inimigos do bem. Serão traidores, atrevidos e cheios de orgulho, amarão mais os prazeres deste mundo do que a Deus. Parecerão ser seguidores de Cristo, mas com as suas ações negarão o verdadeiro poder dele. Destes fique bem longe. Temos aí uma característica de todas as pessoas que compõem a nossa era atual. São pessoas orgulhosas, avarentas, que preferem mais as coisas terrenas, as coisas que vão perecer, que vão passar, do que as que são eternas. Deixa eu explicar um pouco melhor aqui. Na igreja, temos muitas pessoas, muitos casos de pessoas, de irmãos, que não têm uma comunhão com Cristo, não vive de fato o Evangelho. É o que acontece. Por conta do mau exemplo deles, aqueles que se mantêm puros na fé, puros na doutrina do Evangelho, acabam sendo constrangidos, certo? Temos visto muitas pessoas buscarem em signos, horóscopos, cantores famosos, pregadores, até mesmo pastores famosos, buscar um alento, uma razão para continuar aqui. Não que seja errado você pedir ajuda a uma pessoa seja de fé, e não que tenha algum problema você buscar ajuda. Você tem que buscar ajuda, certo? Mas o problema está em você colocar toda a sua credibilidade naquele que você está buscando ajuda, porque nem tudo que reluz é ouro, como diz um certo ditado aí, né? Nem tudo que reluz é ouro, certo? Em 1 Tessalonicenses, capítulo 5, versos 2 e 3, diz o seguinte: pois vocês bem sabem que o dia do Senhor virá como um ladrão, na calada da noite, quando as pessoas começarem a dizer: tudo está calmo, seguro e em paz. Então é que de repente virá destruição sobre eles. As pessoas não poderão escapar, pois serão como uma mulher sentindo dores de parto. A Bíblia relata sobre o fim dos tempos como uma mulher em trabalho de parto. Eu falei isso na aula passada, que à medida em que a criança está a ponto de nascer, as dores se intensificam. O que temos visto hoje é que os sinais da volta de Cristo estão se intensificando. E com isso temos a certeza de que a sua vinda está próxima. E cabe a nós como igreja, cabe a mim, cabe a você, manter uma comunhão com Cristo, manter um relacionamento com Deus. Porque, meu irmão, se você acha que crente, que evangélico, que pessoa que é religiosa vai para o céu, ou pessoa que faz o bem para todo mundo vai para o céu, você está enganado. Só vai subir para o céu aqueles que estiverem lavados e remidos no sangue do Cordeiro e que tiverem vivido uma vida de obediência a Deus. Então não importa se você tem 50, 30 anos na igreja, se você não vive em obediência, se você não tem de fato uma intimidade, uma comunhão com Deus, você está apenas se iludindo. Mas eu faço um convite a você a buscar ajuda de Deus e também a ajuda dos seus líderes, dos seus pastores, certo? Um exemplo que a Bíblia relata sobre esses nossos dias de hoje é que os nossos dias eles são semelhantes aos da época de Noé, porque na época de Noé a maldade era tão grande e tão intensa que somente Noé e a família dele, um grupo de 8 pessoas, é que
conseguiram se conservar puros. Imagina aí, toda uma humanidade aí de milhares de pessoas e só oito tinham ali uma comunhão com Deus, tinham uma intimidade com Ele. Aí o que aconteceu? Veio o dilúvio, eles morreram e só a família de Noé se salvou. E é isso que vai acontecer. As pessoas do mundo são essas que vivem apegadas às coisas terrenas daqui. A igreja é a família de Noé e Jesus é a arca. E o fim dos tempos é o dilúvio. Isso não é brincadeira, é sério. Eu sei que tem por aí na internet muitos vídeos, muitos memes, muito conteúdo aí que acha graça disso, que faz piada com isso. Mas eu quero ver você fazer piada quando você estiver diante do Todo-Poderoso. Quero ver você fazer graça. É muito sério o que estamos falando aqui. Às vezes a gente pergunta para uma pessoa: você quer aceitar Jesus? A gente não está perguntando ali: você quer ser crente? Não. É para você aceitar Jesus como o único salvador da sua alma. Porque se você morrer, Ele é a garantia de que você terá paz, que você terá a vida eterna. Não pense que só por ser uma pessoa boa, acreditar em Deus, você vai ser salvo. Não. Você está enganado. Isso é uma mentira, isso é uma ilusão. Certo? Bem, Mateus 24, versos 38 e 39 diz: antes do dilúvio, as pessoas comiam, bebiam, os homens e as mulheres se casavam até o dia em que Noé entrou na arca. Porém, aquelas pessoas não sabiam e nem perceberam o que estava acontecendo, até que o dilúvio veio e levou a todos. Dessa mesma forma será na vinda do Filho do Homem. Ou seja, Jesus está às portas, daqui a pouco Ele vai voltar, daqui a pouco Ele retornará. A igreja será arrebatada. E se você ficar, meu irmão, se você ficar, as coisas não serão tão boas, mas ainda haverá esperança. Você ainda poderá se salvar durante a grande tribulação. Mas o que nós recomendamos, o que eu recomendo, o que a Bíblia recomenda é: se prepare para o arrebatamento. Não fique esperando o arrebatamento acontecer para você se arrepender, para você se converter e aceitar Cristo. Aproveite que Deus está perto agora, está aí do seu lado. Aceite Ele na sua vida, certo? No fim, toda essa maldade e crueldade que nós temos visto em nossa sociedade e no mundo deixará de existir. Aqueles que morreram salvos, que foram arrebatados em Cristo, herdarão a vida eterna. Mas aqueles que desobedeceram e não seguiram a lei do Senhor e morreram sem Cristo serão condenados juntos com o diabo e os seus anjos ao lago de fogo, a destruição eterna. A recompensa daqueles que se manterem firmes, fiéis a Deus e ansiosos pela sua vinda é esta, que se encontra em Apocalipse 21, capítulo 21, versos. Eu vou ler aqui a primeira parte e a segunda para você ter uma noção, né? Eles herdarão a cidade santa, Nova Jerusalém. E nessa cidade, de uma forma que você entenda melhor, no céu, olha as pessoas que não vão entrar no céu. Apocalipse 21, verso 7 e 8, diz o seguinte: o vencedor herdará tudo isto, e eu serei o seu Deus, e ele será o meu filho. Mas aos covardes, aos incrédulos, aos depravados, aos assassinos, aos que cometem imoralidade sexual, aos que praticam feitiçaria, os idólatras e todos os mentirosos,
O lugar deles será no lago de fogo que arde com enxofre. Esta é a segunda morte. Essa é a lista das pessoas, ou melhor, as características das pessoas que não vão entrar no reino dos céus. Meu irmão, hoje você tem a oportunidade de entrar no reino dos céus. Basta você crer em Jesus, você aceitar Ele na sua vida e seguir em obediência a Deus e buscar ter uma comunhão com Ele. Essa é a única forma. Cristo é o nosso único meio de chegar até Deus, de receber a vida eterna. Tem um certo ditado aí se não me engano, do Ceará, né, aqui do Nordeste. Ele diz o seguinte: quer frescar, fresca, mas não fique frescando não. Então, meu irmão, não fique aí frescando, não fique aí de bobeira. Corra para os braços de Deus, Ele vai te aceitar. Ele vai perdoar os seus pecados se você se arrepender com sinceridade e você buscar uma nova vida. Ele vai te ajudar, certo? E ainda no capítulo 21, os versos a partir do 24 até o 27, diz o que acontecerá para aqueles que estiverem em Cristo. A recompensa daqueles que estiverem em Cristo. Diz o seguinte: as nações andarão em sua luz e os reis da terra lhe trarão a sua glória. As suas portas jamais se fecharão de dia, porque ali não haverá noite. A glória e a honra das nações lhe serão dadas. Nela jamais entrará algo impuro, nem ninguém que pratique o que é vergonhoso ou enganoso, mas unicamente aqueles cujos nomes estiverem no livro da vida do Cordeiro. Deus, Ele quer escrever o seu nome no livro da vida. O Senhor Jesus, Ele morreu para salvar você e a mim. Da mesma forma que eu sou pecador, você também é. E da mesma forma que eu tenho direito à salvação, você também tem. Basta você aceitar. Deus, Ele tem entregado inúmeras oportunidades aí na sua vida, meu irmão, minha irmã. Basta você aceitá-las enquanto ainda é tempo. Esse período, esse tempo que a gente está vivendo agora, essas crises que estão acontecendo, se você acha que isso já é ruim, imagina o que vai acontecer na grande tribulação, que são coisas bilhões de vezes piores que isso. Tem gente que diz: isso aqui é um inferno. Diz uma coisa aqui: se a terra fosse um inferno, era bom demais. Porque o inferno verdadeiro, a pessoa que chega lá, eu não garanto que ela vai querer ficar lá, né? As tribulações que sofremos aqui ficarão aqui. Porque o que nos aguarda no céu é a recompensa eterna com Cristo. Bem, meus irmãos, espero que vocês tenham gostado dessa aula. Fiquem tranquilos, a maldade vai acabar assim que o nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo retornar. Se você se afastou da presença de Deus, eu convido você a retornar. Eu convido você a voltar para Deus. Você que já está firmado na fé, continue se fortalecendo. Se você está vivendo uma vida religiosa, pare com isso. Busque a Deus de verdade, certo? Fiquem com a paz do Senhor Jesus. Que Deus os abençoe. Continue estudando a palavra de Deus, buscando a ajuda do Espírito Santo. Lembre-se, aqui nós aprendemos à luz da Bíblia.